Olá, galera, tudo bem? Então, vamos lá terminar o nosso bloco de botânica. Então, deixei para fisiologia para o final, tá? É um assunto mais difícil também, então não se preocupem se vocês tiverem tendo dificuldades, tá? E vamos começar. Hoje a gente vai falar de 4 assuntos que são fluxo de seiva, que não vai ser muito complicado, hormônios, tropismo e fototropismo. Fotoperiodismo, desculpa. E é interessante, eu gosto. Então, começando por fluxo de seiva. Vocês já devem ter visto, pelo menos no livro, né, sobre aquele experimento que sobe a água na flor e ela muda de cor. A galera usa bastante para colorir flor de orquídea branca nos gardens, né? Mas isso funciona através de que princípio? Né? Então, a planta ela transpira, né? E essa transpiração ela vem do sistema de condução de água, né? Então vem pelo xilema. O xilema ele é composto por quais células? Pelos vasos ou elementos de vaso. E os elementos de vaso eles são como se fossem pequenos capilares. Eles são tubos minúsculos que permitem que ocorra uma coisa chamada adesão das moléculas de água. Na verdade, isso é uma propriedade que a água sempre tem, mas no caso dos vasos, isso ganha uma capilaridade. A capilaridade é, é uma propriedade que ocorre nesses vasos de diâmetro pequeno, né? Então, a água ela vai subindo sem necessariamente existir uma força, tá? E aí, enfim, né? Então, vou destrinchar esses temas aí pra gente. Então, estômato. Eu achei que eu ia falar dele depois de novo, mas eu vou explicar tudo aqui de uma vez, né? Então, o estômato. A gente falou que na epiderme tem estômatos, que são células especializadas, né? Então, quais são as partes aqui? Aqui você vai ter o que nós chamamos de célula guarda, né? E a célula guarda, ela vai guardar o estômago, né? Então, ela vai estar ali abrindo e fechando. E ao abrir, ela permite a conexão com o meio externo, permite as trocas gasosas. Então, a planta consegue obter gás carbônico, só que ela tem que liberar água, né? E aí isso vai ser regulado de que forma? Através da luz. Então, os estômatos, eles abrem, tem como estímulo para abrir a presença de luz. Então, quando a luz acaba, eles fecham, tá bom? Então, de noite, geralmente as plantas estão com o estômago fechado, tá? Mas existem umas outras coisinhas que permitem também que esse estômago abra, né? Então, a luz é uma delas, né? Então, na ausência de luz, o estômago fecha. Mas outro motivo que pode fazer o estômago fechar é a pouca quantidade de água. Então, existe toda uma regulação interna que os detalhes não vão ajudar muito aqui, mas através dessa regulação interna, o estômago consegue perceber que tem muito ou pouca água, né? E quando tem pouca água, né, o estômago, quando ele está aberto, ele está túrgido, né? Ele está cheio de água. E quando a água fica em menor disponibilidade, ele murcha. Então, o estômago fechado é um estômago murcho, tá bom? Lembre-se disso. Para ele inchar, podem existir dois mecanismos. Então, a entrada de sais, né, principalmente o potássio, K+, né, e sal é sempre um ametal e um metal, né, e aí o cloro também ajuda. Isso faz com que aumente a salinidade da célula guarda, né, e quando a salinidade aumenta, a tendência é que entre água, né, vira um meio hipertônico ali. Entra água e aí incha, tá? E para ele desinchar acontece o contrário, né? São mandados para fora esses sais, tá? Então, o Cl- e o K+, tá? Na verdade são íons, tá? Formam sal, KCl, tá? Cloreto de potássio, K é potássio, cloreto de potássio, tá? E um outro método é também o amido. Na verdade, são os açúcares que saem do amido. Então, o amido que está presente aqui dentro, ele pode se dissolver, ser dissolvido, na verdade, em açúcares, e açúcares aumentam o, a presença de solutos no meio,
né, e fazem com que aquilo ali se torne um meio hipertônico, né, e aí a água tende a entrar também. Quando o estômago está para fechar, então, os açúcares que estavam aqui dentro, eles começam então a se transformar em amido, e aí o amido ele não deixa o meio hipertônico, tá? Então são esses os principais métodos, tá, que os estômatos têm para regular a entrada e saída de ar, tá? Então esses essencialmente abrir e fechar. Aí nós temos a adesão e coesão que eu tinha comentado antes. Como é que funciona? Então, as células podem se aderir a uma superfície. Então, se lembra que eu falei da capilaridade? Olha aqui. Então, qual é a pressão que está fazendo essa água subir? É a pressão da adesão. Então, a adesão exerce uma força, né? Então, as moléculas de água, elas aderem à superfície do material e elas vão escalando, né? Até o momento em que essa altura, né, ela fica igual à gravidade, aí ela não consegue subir mais, né? E aí existe a coesão. Então, a adesão é a conexão, na verdade não é uma conexão, mas essa ligação, não é uma ligação química, né, mas essa afinidade que as moléculas de água têm para uma superfície, então elas se aderem, né, a adesão é de aderir à superfície, e coesão é de coesão entre as moléculas. Então as moléculas de água, elas fazem as pontes de hidrogênio, né, então elas meio que estão sempre conectadas através dessas pontes de hidrogênio, e é isso que permite que forme esse fio. Então, as moléculas elas vão se juntando lá em cima, né? E à medida que elas vão se juntando, elas vão puxando outras. Então a água ela forma uma corrente, né, dentro de um capilar. E como a planta está cheia de capilares, o que que acontece? Então lá embaixo, né, a raiz vai lá, absorve a água, né? E como é que ela geralmente absorve a água? Ela bombeia sais para dentro. Isso faz com que a raiz se torne hipertônica, a água entra e e aí depois essa água ela é encaminhada para os estômatos por causa da coesão, né? Então lá na folha, ó, a água está evaporando, né? E aqui está ficando vazio e aí vai puxando mais água. Então através dessa força de coesão as moléculas estão sendo puxadas, elas não estão sendo empurradas aqui, tá? E quando elas são empurradas, na verdade quando elas são puxadas, a força é negativa, né? Então isso daqui está sempre sobre uma pressão que nós chamamos de pressão negativa, que é um conceito meio difícil de entender, tá? Todo mundo tem problema com isso, mas a gente diz que a pressão, a gente entende que a pressão aqui é negativa, tá? Então, aqui no ar a pressão é menos 95, né? Então, o ar é quem está puxando a água, e aí a pressão ela vai aumentando de acordo com a altura, né? Então, no solo aqui, ó, é menos 0,4, né? Que é próximo a zero. Então, esse processo todo é um processo de pressão negativa. Então, existe uma pressão negativa muito forte aqui dentro, e isso faz com que exista uma grande tendência de formar bolhas, tá? E aí eu ia falar dos sais, né? Então, eu já falei, né? As raízes, elas bombeiam sais para dentro para aumentar a osmolaridade e trazer mais água para poder ser encaminhado pelo sistema, né? Só que as raízes elas também são capazes de, ao bombear sal, fazer com que exista uma pressão positiva, que é o que é chamado de pressão positiva de raiz. Então a gente fala, ah, é negativo, é negativo, é negativo, mas existem momentos em que é positivo. Então tá aqui um exemplo, né? Então cortou o caule, né, um experimento. E aí você acoplou um tubo aqui, tá? E aí esse tubo, se não existe pressão positiva por parte da raiz, só existe pressão negativa por parte do ar, isso daqui não deveria se mover, né? Isso deveria ficar parado aqui. E o que foi observado é que a raiz empurrou líquido aqui, né? E deslocou esse mercúrio, tá? No caso aqui é mercúrio. Então, isso é uma das provas que a gente tem para dizer que existe uma pressão positiva de raiz, e essa pressão é por causa do bombeamento de sal. Isso faz com que
através do meio hipertônico, puxe mais água e isso gera uma pressão nesse tubo, tá? Então vamos lá. E por fim, se tratando de água, existem os hidatódios, que são pequenas células pequenas células, né? Redundante. Mas são células especializadas que ficam nas folhas que bombeiam água para fora, né? Então, além dos estômatos, você pode ter essas células, tá? E o interessante delas é que ela, tipo, por que que uma planta precisa... Geralmente isso acontece de noite, tá? Então, a planta ela perde água através dos estômatos de dia e algumas plantas usam esses hidatódios de noite. Por quê? Porque você mantém, né, esse fluxo de seiva de água, trazendo mais sais minerais para a planta, né? Lembra que a água ela é muito pobre em sais minerais e a planta ela tem que acumular aquilo de alguma forma. Então, esses hidatódios eles servem como uma forma de bombear água, né, sais, junto com os sais minerais, que é o que realmente importa para ela, para de dia poder fazer suas funções. Tá? Aí tem uma coisa que eu odeio, que as pessoas fazem, é anel de Malpighi. Então, se lembram que a gente tinha falado que na casca está o floema, quando a planta se torna uma árvore, né? E beleza, o que algumas pessoas fazem? Né? Elas cortam aqui a casca fora e você enxerga só a madeira. Quando isso acontece, a planta aqui está produzindo muito açúcar, né? E ela tem que alimentar a raiz, porque a raiz não faz fotossíntese. E quando você tira esse floema, a seiva ela para de ser conduzida até a raiz. Então cria-se um bloqueio aqui. Então geralmente essa parte aqui engorda depois de um tempo, né? E, e depois o que a gente vai ter é morte da planta. Por quê? Porque quando a raiz morre, a raiz para de bombear sal para dentro da planta, né, os sais minerais. E quando ela para de bombear os sais minerais, a água não vai simplesmente subir e continuar indo para as folhas, né? Então, em primeira instância, a planta não morre, ela vai morrer com o tempo, à medida que as raízes forem morrendo, por causa da falta enfim, de reservas, tá? Então, essa daqui é uma técnica usada geralmente para secar árvores em pé, tá? E aí depois derrubar ela, né? Enfim, mais coisa de madeireiro, né? E a galera da prefeitura faz bastante, sem querer, e isso me deixa com muita raiva. Porque eu vou lá, planto uma árvore nativa que eu cuidei 3 meses, aí a prefeitura vai lá e faz o quê? Só simplesmente passa o cortador e não tá nem... Ou passa, não tá nem aí, e aí acho que a planta tá bem, e quando você vai ver, ela tem um anel de Malpighi na base dela. E tá basicamente morta, né? Enfim, aí vamos lá. Hormônios é um pouco difícil, tá? Geralmente as pessoas têm dificuldade, já comentei isso, né? Então, vamos lá. A auxina. A auxina é um hormônio produzido nas gemas apicais. Se lembra que tem a gema apical e a gema lateral? A gema apical é a gema que está na ponta de um ramo. Então você está olhando um ramo e ele segue crescendo, né? E quem está fazendo ele crescer é essa gema apical, tá? E aí nela que se produz a auxina. Aí a auxina faz o quê? Ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Então tem várias geminhas aqui, ó. Tem várias geminhas aqui e elas não se desenvolvem em outros ramos ou flores por causa da auxina, tá? Ela também estimula o crescimento das células. Então, a auxina é um dos hormônios necessários para que a célula cresça em tamanho, tá? Então, ela é importante para qualquer parte do desenvolvimento da planta. Só que existe toda uma regulação interna que vocês não precisam aprofundar mas a auxina está presente em toda a planta, tá? E, por fim, ela estimula o alongamento, né? Então, as células vegetais, principalmente as do ramo, elas se alongam bastante. Aí, só para mostrar aqui, né? Então, ao cortar o ápice, né? Você pode estimular o crescimento das gemas laterais, tá bom? Então, aqui, ó, elas estão pequenininhas e aqui elas estão gigantescas, tá? Então, é só um exemplo, né? E aqui é interessante que eles fizeram um experimento. Então, tirou, né,
cortou fora e adicionou auxina. E a auxina fez o quê? Manteve as gemas dormentes, né? Não estimulou o crescimento delas, tá? Só para mostrar. Outras formas que vocês podem ouvir se referir à auxina é A e A ou A e B, tá bom? Então, só para vocês estarem ligados que é auxina. Citocinina. Citocinina lembra uma fase da divisão celular. Qual é? Citocinese. Então, citocinina é o hormônio da divisão celular. Então, tá aqui, ó. Estimula a divisão celular, tá? E quem produz ela? Raiz, tá? Então, a auxina, quem produz é o caule, né? É a gema apical. E quem produz a citocinina é a raiz, tá? Então, são dois órgãos diferentes que produzem aí hormônios importantes para o crescimento. E aí ele estimula a produção de gema. Então, o caule produz gema por causa dessa citocinina, tá? Não tem nada mais interessante para falar dela. Na verdade tem, mas para vocês não é. Temos a giberelina. A giberelina é legal, que ela faz o seguinte: ela estimula a liberação de enzimas que digerem o endosperma da semente. Então, a semente, ela está aqui. O que você vai fazer? Você vai molhar ela. Você vai colocar água, né? E isso vai dar um estímulo nela que ela vai liberar essa giberelina. E a giberelina vai liberar uns tecidos aqui que eles têm enzimas que vão ajudar a digerir. Então, deixa eu montar aqui. A digerir o endosperma e o embrião está aqui, né? E aí elas vão liberar essas enzimas em cima do endosperma. O endosperma vai começar a ser digerido, porque são as reservas nutritivas da planta, né? E aí o embrião vai se desenvolver. E, por fim, o etileno, que é um dos que mais caem quando a gente fala de hormônios. Então, o etileno, diferente dos outros hormônios, ele é gasoso. Então, os outros hormônios eles estão dissolvidos no meio da planta, né? Enquanto o etileno ele é gasoso, tá? Então, ele escapa mesmo, né? E aí, ele estimula o quê? A perda das folhas. Então, essa visão lindíssima de outono aqui ocorre por causa do etileno, né? Ele ajuda aí na morte das folhas antigas. E ele também é importante para o amadurecimento dos frutos, sendo a banana um grande produtor de etileno. Então, por isso que a galera pega a banana e coloca junto das outras frutas, porque ela começa a liberar etileno e isso estimula que as outras frutas amadureçam, né? E, e amadurecer para a fruta, né, para as nossas frutas comestíveis, amolecer, né, então as células ficam mais soltinhas, então a planta fica mais palatável, né, tem planta verde, fruto verde que você vai comer e tá duro, né, e também faz com que quebre o amido em açúcares, por isso que ele fica doce, entendeu? Então, esse é o amadurecimento do fruto, é as células se soltarem mais, né, e liberar os açúcares. Aí vamos lá, tropismos. O que quer dizer tropismo? Tropismo é crescimento. Então, as plantas, né, e se a gente for parar para pensar, os fungos também, eles não são capazes de sair andando por aí. Então, eles têm uma outra forma de sair andando por aí, bem entre aspas mesmo, que é o tropismo. Tá? Então, as plantas, né, a gente vai focar nas plantas, mas vocês podem pensar no fungo também. Elas vão crescer em direção a alguma coisa. Aí tem três tipos principais de tropismo, que é o gel, o fotoquímio, a gente vai olhar bonitinho cada um por um, né? E aí tem então a tradução. Então, tropismo é crescimento. Vocês podem ouvir taxia. Taxia quer dizer movimento. Então, tem plantas que até fazem taxia, mas taxia não é coisa de planta, tá? Não é típico. Taxia é coisa de bicho, coisa de animal, coisa de micro-organismo, tá? E aí os tropismos eles podem ser positivos ou negativos. Então, por exemplo, geotropismo positivo é quando geo quer dizer terra, né? Então, geotropismo positivo quer dizer que cresce em direção à terra. Geotropismo negativo quer dizer que
faz o contrário, foge da Terra. Tá? Então vamos lá, fototropismo. O fototropismo é o crescimento em direção à luz, né? E o interessante é que existem fatores hormonais que permitem que isso ocorra e que regulam, né? Então, aqui está o caso, né? Primeiro experimento, então o sol está a pino, né? E a planta cresce em direção, vamos lá, a planta cresce em direção à luz. Agora, nesse outro experimento, o Sol ele está do lado, tá? E aí o que, que vai acontecer? Ocorre uma migração das auxinas, né, para o lado que está mais sombreado. Isso faz com que aqui, qual a função da auxina? Alongamento. Então, as células que estão desse lado, elas alongam em direção à luz, né? Então, esse é o grande segredo das auxinas e do tropismo, do fototropismo, no caso. Elas alongam a parte que não está recebendo luz e fazem com que a planta aí se realinhe e cresça em direção à luz, tá? E aí aqui está um outro experimento, né? Então, tá aqui, a fonte de luz está desse lado, né? E aí a plantinha está se curvando para lá. Quando corta o ápice, a planta não cresce para aquele lado. Quando cobre o ápice, não cresce para aquele lado. Quando cobre o ápice, mas com um plástico transparente, ele dobra também. E quando você tampa a base, ele também dobra. Então, com esse experimento, você percebe que o importante para direcionar a direção da planta é o ápice. É no ápice que as células estão alongando, que vai estar escolhendo a direção do crescimento, tá? Então, lembre-se disso. E falta pouca coisa, né? Então, geotropismo, ou também conhecido como gravitropismo, né? Então, geotropismo é o crescimento para a Terra, né? Para o interior da Terra, que é típico aí das raízes. Então, as raízes elas querem ficar enterradas, elas não querem ficar para fora da Terra secando no sol, no vento. Elas querem ficar tranquilinhas embaixo da terra, bem úmido, né? Então, as raízes elas vão ter um geotropismo positivo. Agora, o caule que é o contrário, né? O caule ele quer ir para a luz, então ele tem um geotropismo negativo, tá? E aí, como é que vai funcionar a auxina? A auxina vai funcionar completamente ao contrário. Então, ó, a auxina aqui está distribuída de forma homogênea, tá? Então, ó, tá homogêneo, né? Caramba. Tá homogêneo. Agora, quando você vai lá e deita a planta, o que, que vai acontecer? A auxina, ela vai sempre para o lado que está escuro, né? Então, ó, na raiz, ela foi para o lado de baixo e no caule também, ó, foi para o lado de baixo, porque a luz ela está vindo daqui de cima, certo? Só que vai ter efeitos diferentes. Então, o caule, o que, que acontece? Aonde está acumulada a auxina, vai alongar, né? Agora, na raiz é diferente. Na raiz, aonde tem auxina, vai inibir e aonde não tem, vai crescer, porque o geotropismo, né, na verdade o fototropismo é negativo. Então, a luz está concentrada aqui, isso faz as auxinas saírem daqui e irem para a parte escura, e isso na raiz tem um resultado diferente do que a gente estava conversando, tá? Então, existe também aí uma questão hormonal. Além disso, tá? A raiz ela apresenta uma coisa chamada estatólitos. Estatólitos são a mesma coisa que faz a gente saber que a gente está em pé ou que as coisas estão girando. São pequenas pedrinhas, no nosso caso, são umas bolinhas que, quando elas assentam, a gente sabe mais ou menos aonde a gente está no espaço, né? E as raízes das plantas têm a mesma coisa. Isso permite que a raiz saiba aonde é para baixo e para onde é para ela continuar crescendo. Tá? E por fim, existe o quimiotropismo. O quimiotropismo ele é pouco falado, mas vai que aparece. Né? Quimio quer dizer, vem de química, né? E tropismo é crescimento. Então, o crescimento em direção a certas substâncias. Então,
As raízes, principalmente, né, e alguns fungos, eles são capazes de crescer em direção a certos estímulos químicos, tá? Então, podem ser hormônios, né? As plantas liberam outros tipos de hormônios que a gente não discute na Terra para atrair fungos simbiontes ou bactérias simbiontes, né? E, e aí, no caso dos fungos, eles crescem em direção às raízes, né? Ou a raiz, ela percebe algum hormônio, alguma substância, ela cresce em direção àquilo, tá? Então, isso é tropismo, quimiotropismo, no caso. Aí temos o fotoperiodismo. Então, foto vem de luz, periodismo de período. Então, são os períodos de luz. E aí, que loucura é essa? Descobriu-se que existiam plantas de dia longo e plantas de dia curto. Por quê? Certos períodos do ano, né, eles têm mais luz, então, geralmente os períodos mais frios, inverno e outono, você tem um período de luz menor, por isso que é mais frio, você tem menos calor vindo aí do céu, né, do sol. E primavera e verão são períodos mais quentes, né, então você tem mais luz. Então, as plantas de dia longo têm uma tendência a florir na primavera e as plantas de dia curto têm uma tendência a florir no outono, antes do inverno, tá? E aí existem também plantas que são indiferentes, que tanto faz a estação do ano, elas vão florir, tá? E aí o que foi entendido disso, né, é que a luz pode inibir a floração, tá? Então, antes se entendia isso aqui, né? Então, a planta de dia curto, ela precisa que o dia seja curto para poder florir. Então, ó, aqui o dia foi longo, ela não floriu. Aqui o dia foi curto, ela floriu, floresceu, né? E aqui, ó, você tem plantas de dia longo. As plantas de dia longo, ó, aqui foi um dia longo, tem mais branco do que escuro. Então, floresceu. Enquanto nos dias curtos, né, ela não quis florir. Tá? E isso vai de estratégia, né? Enfim, depende da ecologia da planta, tá? Mas, por enquanto, foca que existem esses tipos de planta. Plantas que florescem quando os dias são mais longos, então, certa estação do ano. Inclusive, tem umas agora que estão florindo, florescendo, muito bonito, né? Vocês vão ver que depois, quando começar o verão, vão florescer outras plantas, vocês prestarem atenção, tá? Mas o que realmente é importante para essas plantas? Então a gente fica, é planta de dia longo, planta de dia curto, mas o correto era dizer o contrário, são plantas de noite clara ou de noite curta ou de noite longa, tá? Então, ó, aqui nós temos plantas de dia curto, né? E aí você tem ela é de dia curto. Então, o interessante para ela florescer, ó, então essa daqui floresceu, é que ela tenha o mínimo possível de luz, tá? E aí, como é que se compara isso, né? Então aqui, ó, o dia foi longo, ela não gostou, não floresceu. E aí, como é que a gente vai testar se é mesmo dia? Aí eles fizeram esse teste. Então, botaram aí um dia curto, né, 11 horas, só que no meio da noite eles colocaram um flash. E aí o que aconteceu? A planta simplesmente não floresceu. Então, calma. Se ela não floresceu, como é que eu posso dizer que ela é de dia curto? Porque ela teve dia curto aqui, ó, 11 horas, e não floresceu. E aí começaram a 5K e beleza, vamos com as plantas de noite longa. E aí fizeram um experimento. Então, ó, de dia longo, né? Então aí fizeram, ó, 14 horas de exposição solar, floresceu. Aí olharam aqui de novo, ó, 11 horas de exposição solar, dia curto. Não gostou, não floresceu. E aí depois fizeram a mesma coisa que a outra planta. Botaram um flash no meio da noite e ela floresceu. Então, calma. Ela precisava de mais tempo de luz. E eu pude dar menos tempo de luz e ela floresceu por causa desse flash. Aí foi aí que entenderam que, na verdade, o importante era o tempo de noite, né? Então, se o tempo de noite for curto, né? Ó, for curto,
A planta não gosta, ó. O tempo de noite foi curto, não gosta. Se for longo, ela gostou. E essa é a característica das plantas de dia curto. As plantas de dia longo, elas precisam de uma noite curta para florescer, tá? Então, ó, aqui uma noite curta, floresceu. Aqui teve uma noite longa, mas por causa desse flash, ó, é como se ela tivesse acordado no meio da noite. E aí ela começou o dia de novo. E aí para ela é como se ela tivesse tido uma noite curta. E aí ela floresce. Então aqui é a mesma coisa, como se ela tivesse tido uma noite curta. E aí por isso que ela não floresce. Entendeu? Então aí depois que você entende isso, você para de dizer que são plantas de dia longo, plantas de dia curto, porque na verdade o que importa para elas é o tempo de noite, tá? E aí isso tem a ver com uma coisa chamada fitocromo. O fitocromo é um tipo de não é célula, ela é uma substância que está presente nas folhas, tá? Que identificam a luz. E aí sempre que bate luz, ele se transforma num outro fitocromo. E aí a quantidade de fitocromos presentes, né? Então toda vez que tem luz, vai mudando a quantidade, né? Vai aumentando a quantidade de conversão. E aí, dependendo da quantidade que tem, isso estimula a florescer ou não. Tá? Então, é uma coisa meio delicada que vocês só vão ver se vocês trabalharem com planta mesmo. E eu já falei do estômago, né? Então só mostrar aqui. Eu não preciso mostrar porque eu já falei. Aqui é do sal e do amido, tá? Então, é essa a nossa aula, tá, gente? Então, na verdade foi um pouquinho mais rápido do que eu estava esperando. E se vocês tiverem, então, qualquer dificuldade, manda lá, pergunta. Essa parte de botânica é difícil, todo mundo tem problema, então não fiquem acanhados em chamar a gente, tá? Um abraço, até mais.